Quando eu tenho hipertrofia, hipotrofia, hiperplasia, hipoplasia, eu tive alteração da quantidade de células ou do tamanho das células em uma situação em que elas permanecem com a mesma cara. As células continuam com a mesma aparência, com a mesma alteração de função pelo número de células ou pelo tamanho da célula, mas a célula é igual, é a mesma célula. A partir do momento que eu perco essa capacidade de diferenciação celular, eu posso ter alteração então do tipo, não apenas, eu não estou falando mais de quantidade ou de tamanho, eu estou falando em tipo celular. Então essa alteração de forma, alteração de célula é chamada de metaplasia. Meta seria intermediário, um crescimento intermediário. O que acontece? Você tem lá, por exemplo, aqui são as células dos brônquios, né? Tecido colunar, ciliado, tem a presença de muco aqui em cima. E isso permite com que você tenha uma barreira de imunidade inata boa para o seu sistema respiratório. Só que se tiver alguma agressão constante, essas células aqui, digamos que elas são sensíveis. Eu tenho uma única camada de epitélio. A partir do momento que eu tenho uma agressão constante, por exemplo, como o uso do cigarro, né, o tabagismo, essas células começam a perceber assim, ó, se a gente ficar assim, vai agredir mais para baixo, vai piorar a situação, então nós precisamos tomar alguma atitude. E a atitude é ela mudar de tipo celular. O epitélio, que era colunar simples, vai passar a ser um epitélio escamoso. Então, eu deixo de ter essa célula bonitinha colunar ciliada e passo a ter camadas e camadas de células em formatos, né, diferentes, como é o epitélio escamoso. Tipo o epitélio que a gente tem na pele, só que sem aquela camada de queratina lá em cima. O que acontece? Aqui eu tive uma reprogramação de células-tronco que existem aqui na camada basal desse tecido, através de estímulos, por exemplo, essa agressão vai fazer com que essas células colunares produzam citocinas, produzam determinados tipos de fatores de crescimento, que faz com que essas células de reserva daqui se reprogramem e ao invés delas se transformarem em epitélio colunar, vão se transformar em epitélio escamoso. Como que isso é possível? Lembra? Você foi gerado a partir de uma única célula, né, o seu zigotinho lá quando você estava na barriga da sua mãe, formado pelo seu ovócito, o ovócito da sua mãe e o espermatozoide do seu pai. Então, tudo tem o mesmo genoma. Essa célula de epitélio escamoso e essa célula de epitélio colunar tem o mesmo DNA lá dentro. O que diferencia é que parte do DNA que está sendo lido. Então, eu deixo de ler uma frase do DNA que está me dizendo vire um epitélio colunar normal e vamos ler outra frase desse DNA que fala vire um epitélio escamoso, tá? Qual que é a vantagem disso? A metaplasia é uma forma de adaptação de um epitélio, de uma região que está sofrendo dano. Se não responder dessa forma, se eu não tiver essa alteração, pode ser que aconteça algum prejuízo. Pode ser que lesione tudo isso e piore a situação. Então, uma primeira etapa que a gente tem de adaptação é essa metaplasia, essa alteração do tecido. Isso pode acontecer também em outros ductos, por exemplo, o ducto biliar, se ficar sempre com a presença de cálculo, ele pode deixar de ser com uma quantidade menor de células e passar a ser um epitélio escamoso. O outro exemplo mais nítido é o esôfago, na presença de refluxo. Quando se tem refluxo gastroesofágico, o ácido do estômago está voltando para o esôfago. Isso não é o caminho normal, certo? É a cárdia lá, o comecinho do estômago está bem fechadinho e não voltar esse ácido. Se volta, a presença desse ácido no esôfago começa a agredir essa parede e isso pode induzir essa mudança de tipo
de célula, tá? Então, não é simplesmente alterar a forma, alterar o fenótipo, a aparência dessa célula. Eu estou reprogramando as células-tronco a mudarem de tipo celular mesmo, tá? Isso acontece em diversas áreas do nosso corpo. Além dessas alterações de diferenciação, dessa metaplasia, e lembrando bem, né, a metaplasia pode evoluir para alterações não desejadas, como o câncer que a gente já comentou também. Outras alterações possíveis são a agenesia. A é não gênesis, a geração. A pessoa tem uma determinada área em que ela simplesmente não tem um órgão ou uma parte do órgão sendo formado. Isso acontece porque eu não tenho, vamos dizer assim, que o genoma dessa área aqui não está sendo lido para formar dente, tá? Aqui é um exemplo de agenesia, quando as pessoas não têm os incisivos laterais aqui. Outro termo, distrofia. Distrofia é falha de crescimento, quando é errado, quando não está da forma adequada, tá? É uma falha de formação de músculos, por exemplo, na distrofia muscular, tá? Geralmente as distrofias estão associadas a doenças degenerativas. Eu tenho distrofia e também tenho displasia. Displasia é um termo que eu nem coloquei aqui, porque hoje ele tem caído em desuso, porque seria um crescimento anormal com já um início de perda de forma celular adequada, de diferenciação celular. Daí a gente acaba entrando na área das neoplasias, dos tumores. Então, por isso o termo displasia hoje é usado em algumas coisas específicas, tá? Mas tem caído um pouco em desuso. E ectopia. Ecto, aquilo que está por fora. Então, a ectopia é o crescimento de um tecido normal. O tecido está ok, não está alterado, não tem a sua diferenciação adequada, só que ele está crescendo no local onde ele não deveria crescer. Ele está crescendo, por exemplo, na endometriose. Endométrio é a camada mais interna que reveste a cavidade uterina. E a endometriose é quando essas camadas aqui, essas células se desprendem e conseguem crescer em outros pontos, por exemplo, na tuba uterina, sobre os ovários, em qualquer lugar da pelve, da cavidade abdominal, né? E isso faz com que esses tecidos aqui respondam da mesma forma aos hormônios do ciclo menstrual. E quando tem a época para descamar, quando falha, né, quando não tem uma gestação e vai ter a descamação, vai ter a menstruação, eles acabam respondendo também a essa falta de hormônio. E por isso as mulheres que têm endometriose muitas vezes têm muita dor. Mulheres que têm endometriose às vezes têm dificuldade em gestação, porque atrapalha a liberação do ovócito ou a condução do ovócito até o útero e assim por diante. Essas foram então as alterações do crescimento e também da diferenciação celular. O que é alteração de crescimento? Hipertrofia, hipotrofia, tamanho de célula. Hiperplasia, hipoplasia, aumento e diminuição da quantidade de células. Metaplasia já é uma alteração de diferenciação celular. Eu deixo de ter um tipo de tecido e passo a ter outro. Uma adaptação.